A minha comunicação versa a relação de parâmetros físicos como o espectro e a envolvente temporal com o timbre dos instrumentos musicais. Normalmente costumamos ouvir dizer que timbre, ou definição de timbre, é a característica do som que define ou que distingue um som de outro que possua o mesmo pitch, que é a sensação de altura, e o mesmo loudness, que é a sensação de intensidade. Portanto, é através da semelhança destas duas características, portanto, a partir daí que se define a característica do timbre. No entanto, há autores mais recentes que contestam esta definição e avançam com uma nova definição que referem como sendo a propriedade perceptual do som, que reflete características do próprio som e da fonte sonora que lhe dá origem. O timbre, como característica psicológica e subjetiva do som, relaciona-se, portanto, com parâmetros físicos, entre os quais o espectro e a envolvente temporal. Há várias formas de avaliarmos o timbre e uma delas é exatamente a identificação dos instrumentos musicais, recorrendo a sons gravados ou a versões transformadas desses mesmos sons. Os resultados apontam no sentido que as características espectrais e temporais são extremamente importantes na identificação dos instrumentos musicais. Começando pela relação entre espectro e timbre, uma boa parte dos instrumentos musicais que nós conhecemos e usamos produzem sons periódicos e aqui encontramos uma boa parte dos instrumentos de sopro e de corda. Há podemos distinguir três tipos de espectro, ou seja, espectros de sons com componentes harmónicos, espectros de sons com componentes quase harmónicos e espectros de ruídos. Relativamente aos espectros de sons com componentes harmónicos, o timbre vai depender do número de componentes de frequência ou harmónicos, das consonâncias que estes componentes têm com o som fundamental, das amplitudes de cada harmónico e da localização dos componentes ou harmónicos na nossa área audível. Podemos observar, por exemplo, o espectro da nota Sol 3, emitida pela guitarra, pelo fagote e pelo saxofone alto, e verificamos que, obviamente, que o timbre será diferente. Ao observarmos estes espectros, à primeira conseguimos logo perceber que o número de harmónicos não é igual por espectro, que as amplitudes dos harmónicos também não é igual e podemos reparar, por exemplo, que a guitarra emite harmónicos mais agudos do que, por exemplo, o saxofone alto, que não emite harmónicos a partir dos 5000 Hz. Logo, isto ajuda-nos a perceber que, de facto, os timbres serão diferentes. Relativamente aos espectros de sons com componentes quase harmónicas, existem aqui muitos instrumentos musicais cuja forma de onda vai variando mais ou menos lentamente de ciclo para ciclo, portanto não são tão estáveis como aqueles que referi anteriormente, e alguns exemplos que podemos encontrar de instrumentos são o piano, sinos bem assinados ou alguns cordofones beliscados, como por exemplo a guitarra e o cravo. Observarmos aqui o espectro de três sons, portanto, um emitido pelo piano, outro por um sino bem afinado e outro por um sino mal afinado, conseguimos perceber que os componentes de frequência não são equidistantes, portanto, ao contrário daquilo que aconteceria em espectros de sons com componentes harmónicas. Vou colocar uma demonstração auditiva para percebermos então o efeito do espectro no desenho do timbre, em que consta da síntese do som de um sino e de uma guitarra, ou seja, vamos ter a entrada sucessiva de cada harmónico e vamos percebendo como é que o timbre se vai definindo a partir da entrada de cada harmónico. Vamos ver primeiro a síntese de um sino. Effect of spectrum on timbre. You will hear the sounds of two instruments. Cada som tem 8 componentes de frequência. Portanto, este é o segundo harmónico.
assim de som de guitarra. Ou seja, à medida que foi entrando cada componente de frequência, o timbre ficou mais bem definido para cada um dos instrumentos musicais. Relativamente aos espectros de sons, ainda com componentes quase... peço desculpa, isto não avançou. Relativamente aos espectros de ruídos, há vários instrumentos musicais que produzem ruído no início do som. Ou seja, estamos a referir ao transiente de ataque e que vai desempenhar um papel extremamente importante na definição do timbre. Encontramos vários instrumentos musicais que produzem este ruído, dentro dos instrumentos que produzem sons periódicos, assim como encontramos ruído em instrumentos que produzem só por si sons aperiódicos, como é o caso dos instrumentos de percussão, como alguns daqueles que aqui estão representados. Relativamente à relação entre envolvente e timbre, quando falamos de envolvente temporal, estamos a referir ao histórico do som, desde o seu início até ao fim, ou seja, desde o seu transiente de ataque até ao transiente de decaimento. Os transientes têm um papel importante na definição do timbre, tanto de sons musicais como da fala, como dos sons do meio ambiente. Os transientes dependem do modo de excitação do instrumento musical, da estrutura do instrumento musical e da natureza dos materiais que constituem os instrumentos. Podemos observar aqui uma mesma nota emitida por um violino, uma flauta e um piano, e se repararmos, por exemplo, no espectro do violino, aqui o som, neste caso, possui 4 componentes de frequência, desta barra vertical refere-se à fricção do arco na corda, onde é o transiente de ataque. Aqui, relativamente à flauta, temos um som, neste caso, com 4 componentes de frequência, e estas pintas que visualizamos referem-se ao ruído do sopro e ao ataque da lâmina de ar na aresta da flauta. Relativamente ao piano, vemos aqui um som com 5 componentes de frequência, e esta barra vertical a cheio refere-se à pancada do martelo na corda. Relativamente ao transiente de decaimento ou de extinção, verificamos que aqui os componentes de frequência no piano distinguem-se em tempos diferentes, mas se observarmos aqui nestes instrumentos, os componentes de frequência terminam quase em simultâneo. Os transientes desempenham então um papel extremamente importante na identificação do timbre, e destacamos aqui o transiente de ataque. O período de estabilidade, que é exatamente o que fica no meio entre o início, que é a cabeça do som, e a cauda, que é o fim do som, é nesta fase aqui de estabilidade que se define o pitch ou loud. Portanto, é aqui que nós temos verdadeiramente a sensação do som que estamos a ouvir. Para demonstrar a importância da envolvente no timbre, vamos ouvir aqui um cânon de Bach, em que, portanto, ouvimos do início para o fim, e depois esta gravação é invertida, em que o transiente de ataque passa para a posição do transiente de decaimento, e o transiente de decaimento passa para a posição do transiente de ataque. Portanto, ouvimos do princípio para o fim o cânon, e agora vamos ouvir o cânon de trás, portanto, a inversão desta gravação, e vamos ter uma alteração das posições do transiente de ataque e do transiente de extinção. Portanto, vão para posições contrárias.
e vamos ver o que se passa em relação ao timbre que nos soa. Portanto, inicialmente teríamos um cravo, agora vamos ver o que é que se vai passar. Para finalizar, para concluir, então, digamos que o timbre é uma propriedade multidimensional do som e que decorre da interação de aspectos temporais e espectrais e, portanto, no seu conjunto vão definir o timbre de um instrumento musical ou de uma voz ou de um som do meio ambiente. E tenho dito. Obrigada.